Muito bem, pouco antes da gente entrar aqui no estúdio, saiu a notícia de um recuo aparente do governo Lula que a gente ainda está esmiuçando para vocês. Então, acuado por forte pressão popular, o governo Lula decidiu recuar e afirmou que vai revogar a portaria da Receita Federal que ampliava o monitoramento das transações feitas via Pix. A decisão foi comunicada pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, não confundir com o nosso Robson, após reunião no Palácio do Planalto. Segundo ele, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando milhões de pessoas. Vamos acompanhar o vídeo. Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e, inclusive, abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. E queria dizer também que a Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Tá aí um discurso político do secretário da Receita Federal que fala em criminosos, inescrupulosos, fala em mentirosos, em mentiras, fake news de uma maneira geral, que é o termo que mais tem sido usado, sem especificar qualquer uma delas, sem fazer uma refutação técnica, simplesmente participa dessa campanha do governo. Há distorções que são feitas por críticos, por opositores, há distorções que são feitas pelo governo, há ações questionáveis no âmbito da Receita Federal, eventualmente pode haver. Então é preciso colocar a bola no chão, como a gente faz aqui no nosso jornalismo independente e vigilante. Aliás, eu que tinha apertado muito forte aqui o botão do meu controle remoto no nosso roteiro, já está tudo certinho aqui na nossa produção, e aí às vezes fecha o monitor, mas a gente já abriu, já está com o roteiro na mão, porque na sequência o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo Lula vai editar uma medida provisória para assegurar a gratuidade e o sigilo do Pix. Vamos assistir. Olha, o ato que o Barreirinhas acaba de anunciar é justamente para dar força à tramitação de uma medida provisória que o presidente está para assinar. Ela foi fechada, o texto dela foi fechado agora, tem uma tramitação na esplanada até chegar às mãos dele, mas que eu posso adiantar o conteúdo. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje com base na fake news, de cobrar a mais
por aquilo que é pago em PIX na comparação com dinheiro, está vedado. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em PIX. Você não vai poder cobrar a mais. Olha, o governo Lula mudou de posição, ele mudou aquilo que tinha feito. Você vê que é uma confusão essa coletiva do Fernando Haddad e do Barreirinhas, o secretário da Receita Federal, porque eles estão culpando todos aqueles que, na visão deles, nem sequer criticaram, simplesmente inventaram um monte de mentiras sobre uma medida, mas uma medida que foi alterada. Portanto, algo de relevante, de importante, havia na reação da sociedade àquela medida. Não é possível que o governo esteja mudando de medida porque todo mundo está mentindo sobre ela, então o governo tem que mudar uma medida porque havia mentiras a respeito? Quer dizer, então o governo está preocupado exclusivamente com o desgaste, com a impopularidade eventual decorrente das mentiras que estão sendo contadas? Quer dizer, o governo não quer dar o braço a torcer de que está recuando de uma medida que ele próprio tomou. E aí passa a culpar a oposição, ou tentar associar a oposição com golpes, inclusive, que eventualmente estejam sendo praticados, sendo que são só apontamentos genéricos, né? Não tem ali um caso específico que está sendo exibido pelo Haddad, pelo secretário da Receita. Então são discursos políticos. A gente já vai colocar a bola no chão aqui para lembrar o histórico de medidas da Receita, de reações, de efeitos, as portarias, as notas, tudo que aconteceu nos últimos anos e nas últimas semanas. Mas, Duda Teixeira, essa coletiva mostra como o governo ficou atabalhoado, atordoado, é a palavra que eu estava procurando, diante de uma reação forte da sociedade, inclusive de setores da própria base do governo. A gente vai falar do vídeo também do deputado federal Nicolas Ferreira, que viralizou nas redes sociais, criticando o monitoramento. Também houve manchetes enganosas em veículos de comunicação a respeito do próprio vídeo do Nicolas e de outros. Não quer dizer que nada ali possa ser eventualmente criticado, etc. No entanto, houve manchetes enganosas dizendo que o Nicolas disse algo que ele não disse. Na verdade, disse o oposto. Tem veículo tomando nota da comunidade, aí atrás de nota da comunidade, porque fica associado ao governo, fazendo uma propaganda chapa branca e acaba entrando nas distorções e manipulações feitas pelo próprio governo. O que você destaca, Duda? Teve um recuo, teve uma mudança de posição e esse recuo claramente é um sinal de fraqueza. Esse é um governo fraco. O Fernando Haddad falou ali, olha, a gente está com essa luta, a luta é uma luta contra a própria sociedade civil. O pessoal lá do governo acha que, olha, eles entendem como se o povo brasileiro estivesse sempre sendo manipulado por alguém, né? Quando, na verdade, o brasileiro entendeu exatamente o que estava acontecendo. As pessoas viram, olha, esse governo é um governo que não consegue cortar os custos, é um governo que não oferece bons serviços em troca e agora está aumentando o controle sobre o dinheiro que cai na conta das pessoas, porque no futuro a Receita vai apertar no sentido de que, olha, se o sujeito movimenta muito dinheiro, recebe muito ali pelo Pix, talvez ele deveria estar pagando imposto de renda ou mais imposto de renda. E o brasileiro entendeu isso de uma maneira muito cristalina e reagiu. Então, essa luta que o Haddad fala é a luta do governo contra uma sociedade que pensa por conta própria. E é um governo fraco porque perdeu essa batalha, assim como tem também tido muita dificuldade nas negociações com o Congresso. E é um governo que ainda está começando a segunda metade do mandato, então, pelo jeito, ainda vai apanhar bastante daqui para frente. Ricardo Kertzmann está na linha com a gente, diretamente dos Estados Unidos, nosso colunista mineiro de Belo Horizonte. Salve, salve. Ricardo, o que você destaca? Salve, salve, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para todos os nossos amigos antagonistas. Olha, a minha percepção sobre esse fato todo é que se trata de um governo, né, que tem culpa no cartório. É aquela história, fez a fama, vai ter que deitar na cama. Porque é um governo perdulário, não sabe controlar os gastos, não quer saber de controlar os gastos e optou desde o primeiro dia pela sanha arrecadatória.
Então, qualquer ato nesse sentido, qualquer medida que é trivial, e eu considero essa medida trivial, o controle sobre transações financeiras em qualquer país minimamente regulado, é trivial, eu não vejo nada demais. Mas, como eu repito, se trata de um governo que tem essa fama, tudo fica parecendo muito maior do que é. E aí, eu não tiro a razão de parte do que falou o secretário da Receita e de parte do que falou o ministro, porque, de fato, houve uma exploração política e houve uma maneira, um jeito de abordar o assunto que deu a entender que a medida iria descambar para uma cobrança imediata. Eu também não duvido que em um futuro isso aconteça, não. Vamos lembrar que lá atrás, mas lá atrás mesmo, quando surgiu a primeira CPMF, era uma forma do governo, da Receita Federal, saber das transações financeiras. Felipe, isso é muito importante. A Receita Federal é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. E toda a Receita Federal quer saber de fiscalizar a população, o contribuinte, arrecadar o máximo possível. Por isso que sempre inventaram esses mecanismos. Lá atrás, com a CPMF, como eu falei, depois nas aplicações com o tal dos come-cotas, né, que é um jargão do mercado financeiro, para poder tributar mensalmente certos investimentos. Essa é a função de uma Receita Federal, principalmente num país em que sucessivos governos não controlam seus gastos. E fica sempre mais fácil cobrar a conta da gente. Agora, bem feito, né? Porque é um governo fraco, que tem medo da opinião pública e aí acaba tendo que recuar justamente por pressão, a meu ver, política. Pois é, e o governo Lula quer convencer o povo de que fiscalizar o povo é melhor para o povo. Só que o povo não gosta de ser fiscalizado, ainda mais por um governo perdulário, por um governo hipócrita que torra o dinheiro do próprio povo e ainda impõe sigilo sobre os seus gastos. E gastos, eventualmente, supérfluos, gastos com as viagens de luxo da primeira-dama, com festival Janja Palusa, com essas questões pitorescas que a gente tem visto aqui no Papo Antagonista. Então, obviamente, há um rechaço àquela medida. Quando vem de instituições que não têm legitimidade, nas quais se falta confiança. Porque mesmo que as pessoas estejam fazendo tudo certinho com a sua vida financeira, elas ficam receosas de serem, de alguma maneira, perseguidas quando vem uma patrulha. Então, o governo Lula não tem muita moral para tomar a medida que estava tomando. E houve uma reação. Uma reação sempre tem os seus excessos, sempre tem as suas distorções, mas tem diversos pontos de legitimidade.